Olá, meu nome é Paulo Cogos e eu tô fazendo essa live inspirada por esses 30 dias de Copa do Mundo. Mas o assunto da live não é exatamente futebol. O assunto da live é como a degradação que acomete o mundo está sendo potencializada e retransmitida pela FIFA, essa repetidora do mal, para o resto do mundo. Em específico, uma determinação da FIFA que proíbe a imprensa, os cameramen, de filmarem torcedoras bonitas na torcida. Pasmem! Quando eu li essa notícia, eu tive quase certeza que era Joselito Miller. Proibir filmar mulher bonita na torcida, ou reduzir a aparição de mulheres bonitas na torcida. Como é que eles vão julgar isso? Realmente parece uma fake news, mas infelizmente, pasmem, é verdade. Eu não sei nem como reagir a isso. Vocês já repararam que às vezes estão transmitindo os jogos ali, a câmera foca na torcida, mostra a torcida, e eles sempre focam numa torcedora bonita ali para mostrar. E agora isso será reduzido ou até proibido. Por que isso acontece? É complexo. É complexo para entender. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que não existe um livre mercado no futebol. Eu não sou um expert em futebol e eu pretendo fazer uma entrevista neste mesmo canal, nesse mesmo bate-canal, com o Cristiano Quioca para falar de futebol. Mas, como eu disse, esse não é o assunto da live, que nós vamos falar sobre o feminismo. Mas a FIFA é uma organização monopolista. É claro que o espectador típico do futebol é um homem heterossexual que quer ver mulher bonita na torcida, obviamente. Então, por que a FIFA não atende a esse mercado? Seria uma falha de mercado? Seria uma falha do capitalismo? É claro que não. Como eu já disse, a FIFA e várias confederações, incluindo a CBF, são monopólios. Mas não eram privados? Por que não surge concorrência? Seria essa, então, uma falha de mercado? Não. O dinheiro que alimenta esses órgãos não vem de um livre mercado pura e simplesmente, mas de conchavos corporativistas, de conchavos que o governo vai construir estádio, fala com o Vladimir Putin, fala com tal político. Várias concessões, propriedade intelectual que não deveria existir na transmissão, nos direitos de imagem. Os grandes patrocinadores, McDonald's, Coca-Cola, são todas empresas gigantescas, hipertrofiadas, justamente porque existem regulações contra o livre mercado. Então, é por isso que eles não precisam ter essa disciplina de mercado para atender às demandas do típico torcedor de futebol, que é um homem heterossexual que quer ver mulher bonita na torcida. Logo, o que eles fazem é outra coisa. Como eu disse, é repetir, é transmitir uma agenda progressista, uma agenda globalista. É por isso que existe alguém na FIFA, como aquele desgraçado do Frederico Adieck, que é de uma Comissão de Direitos Humanos, Diversidade, Igualdade, uma baboseira inútil dessas, que não deveria existir, porque a organização é de futebol, não é dessas palhaçadas, pelo menos deveria ser assim, e esse cara faz uma determinação, uma proibição, uma censura desse tipo. Então a FIFA acaba sendo uma marionete da agenda globalista Illuminati, como várias grandes empresas o são. Toda vez que nós tolhemos a liberdade econômica, nós teremos como efeito colateral, como consequente, danos morais na sociedade. Eis aí uma prova. Se nós tolhemos o mercado a ponto de deixar as confederações de futebol concentradas, nós vamos ter essas organizações de futebol promovendo esse tipo de agenda. Eu já vi a CBF promovendo campanha de desarmamento no Brasil. E agora a FIFA adere a este desmando feminista, a esta guerra contra as mulheres. Então, quais são as implicações disso? Primeiro, óbvia, se você está sendo muito filmada na Copa, você é feia. Ou seja, filmar uma torcedora agora vai ser quase que um bullying contra ela. E se você é uma mulher bonita, você não vai ser filmada. Vamos falar a verdade aqui. Vamos encarar a realidade, a âncora com a realidade que eu gosto de falar. Por que uma mulher bonita vai no estádio? Vocês já pararam pra pensar nisso? Se realmente acha que aquelas torcedoras bem bonitas vão no estádio porque elas se interessam muito pelo esquema tático? É claro que não. Elas vão lá para aparecer. Elas vão lá para serem filmadas. Elas vão lá para serem paparicadas, paqueradas. É por isso que as mulheres bonitas vão no estádio. E as feministas? As feministas tampouco estão interessadas no futebol.
Elas estão interessadas, como toda a esquerda, em destruir a felicidade humana, em guerrear contra as virtudes, contra o bom, contra o belo e contra o verdadeiro. Então elas não gostam de ver a felicidade estampada no rosto de ninguém. Nada é mais intolerável, indigesto para um esquerdista do que a felicidade alheia. Então, o que a feminista gorda, nojenta, peluda quer fazer? Quer acabar com todas as oportunidades da moça bonita de ser feliz. Então não vamos deixar com que ela seja filmada. É esta a motivação do feminismo. Se vocês acham que esta Copa do Mundo feminista, com essa ridícula determinação, melhorou ou vai melhorar a situação das mulheres, é só vocês olharem para aquela cena bizarra que aconteceu na premiação na final. Choveu. Quem estava com guarda-chuva? O Vladimir Putin. Aí estava o Vladimir Putin, o Macron, presidente da França, e estava a Kolinda Grabar-Kitarović, presidente da Croácia. O guarda-chuva estava com o Putin. Depois, quando estava todo mundo já encharcado, mandaram trazer outro guarda-chuva para o Macron. Quem ficou toda encharcada? A Kolinda. Vocês acham que isso é algum tipo de vantagem para a mulher? Ou esse é o resultado de uma sociedade feminista? A mulher toma chuva. Vocês acham que um aristocrata no passado faria isso? Se vocês não leram aquele livro do Hans Hermann Hoppe, Da Aristocracia, a Monarquia, a Democracia, o resumo é aquela imagem, a Kolinda tomando chuva e os dois homens com guarda-chuva. Um aristocrata não faria isso, só um presidente democrático deixaria essa aberração acontecer. Eu não consigo imaginar um aristocrata da dinastia dos Habsburgo deixando a Kolinda tomar chuva. Pois é, mas é isso que as feministas conseguem, ao destruir toda a beleza, tudo que é sublime, tudo que é belo numa sociedade. Qual é a desculpa que eles usaram? A desculpa que eles usaram é que estava tendo muitos casos de assédio na Copa do Mundo. Primeira coisa, é preciso definir o que é assédio. Na cabeça de muitas feministas, você fala, pronto, é assédio. Isso não é assédio. Assédio é você ser invasivo ao direito, à propriedade, ao usufruto, incomodar a pessoa realmente perseguindo-a. Isso seria um assédio. E como você combate assédio? De verdade, não a paranoia feminista. Você combate assédio punindo o criminoso, punindo o assediador, sendo duro com ele, batendo nele. Mas o politicamente correto e esse tipo de determinação feminista vão gerar um efeito exatamente contrário. E isso, quem fala é um comunista. Até um comunista refuta esses social justice warriors de hoje. Slavoj Žižek. Ele pode ser comunista, ele pode ser um ser humano desprezível, mas ele pelo menos tem colhão. Ele diz, esse politicamente correto, onde você não pode falar mais nada, não pode nem mesmo filmar uma torcedora bonita na torcida a Jesus Cristo, vai tirar o foco do verdadeiro crime. Vai passar um pano na palavra dos manos. Então eu complemento essa constatação do Žižek com uma teoria, que é a teoria da acumulação no espectro não ofensivo do comportamento humano. A acumulação do quê? Da força coercitiva. Numa sociedade, nós temos um problema, que é o comportamento invasivo, comportamento criminoso. Nós precisamos de um antídoto. Esse antídoto muitas vezes tem um efeito colateral, que é a aplicação da força repressiva contra o crime. Isso é importante. É preciso reprimir o assediador. Mas toda repressão tem efeitos colaterais, a possibilidade de punir o inocente, o tolimento das liberdades individuais e assim por diante. O que a sociedade tem que fazer? A sociedade tem que ter o máximo de caridade e de tolerância com o comportamento não invasivo e o máximo de repressão e punição ao comportamento invasivo. Então, se existe um assediador, vamos pegar ele. Mas, quando a esquerda coloca na cabeça das pessoas que o problema é filmar a torcedora bonita, acontece o contrário. Incute-se a ideia de que nós somos animais determinísticos. Incute-se um viés determinista no pensamento social. Como se nós fôssemos realmente cachorrinhos de Pavlov, respondendo a incentivos, recompensas e punições. E não é assim que nós somos. Nós não somos animais, nós somos seres humanos. Com isso,
com esse determinismo, retira-se a responsabilidade, o arbítrio do comportamento criminoso. Passa-se um pano. O comportamento criminoso deixa de ser o foco da repressão. E a repressão vai se dar em todos os comportamentos que na cabeça paranoica dos progressistas e dos esquerdistas poderia eventualmente resultar em um comportamento criminoso. Dessa forma, nós não punimos os assassinos como deveríamos, mas proibimos os joguinhos de tiro. Nós não punimos os terroristas muçulmanos, mas proibimos as facas. Isso está acontecendo na Inglaterra. Nós não punimos os assediadores sexuais, mas proibimos de filmar as moças bonitas na torcida. Isso não tem nenhum tipo de correlação, só na cabeça paranoica deles mesmos. Então toda a força repressiva vai se dar nos espectros não invasivos do comportamento. Como, por exemplo, jogar um joguinho, portar uma faca para autodefesa ou apreciar a beleza de uma torcedora. E com isso nós destruímos o tecido social, nós esfacelamos as relações humanas, acabamos com toda a subsidiariedade, caridade, cooperação entre as pessoas, porque todo mundo vai se olhar com desconfiança, mas o criminoso de verdade, o assediador, o assassino, não serão devidamente punidos. É o efeito contrário daquilo que realmente geraria segurança para as mulheres num evento esportivo. Que é o quê? É a mulher meter a faca no assediador. Melhor ainda, se vier um estuprador, um bandido mais violento, tirar a Glock e entupir o estuprador de bala. Isso seria lindo. Mas não. Não é isso que a esquerda... A esquerda vai fazer tadinha do estuprador. Aí não pode mexer com o vagabundo. Nós temos que punir o cara que faz fio-fio. Nós temos que punir o caminhoneiro que fala, ô, lá em casa. É esses caras que a feminista quer punir. Mas o estuprador, aí elas acham que é coitadinho. Esse é o resultado do politicamente correto. Mas ele vai muito além disso. O politicamente correto, principalmente na sua vertente feminista, vão muito além de gerar uma crise de segurança. Trata-se de uma guerra contra a mulher e de uma guerra contra a família. Existe uma complementariedade entre os sexos. Tá? Não existe, naturalmente, uma guerra entre os sexos como as feministas gostam de dar a entender. Nesta complementariedade dos sexos, biologicamente, a mulher tem um valor reprodutivo maior que o homem. O homem pode sair reproduzindo por aí. A mulher não. A mulher é 1, 2 filhos de cada vez. Durante 9 meses ela fica em processo de gestação. E as instituições sociais refletem essa realidade. Quando a mulher é feminina, complementa o homem, os dois sexos cooperam. E nessa cooperação a mulher sempre sai ganhando. Então, na cooperação entre os sexos, a mulher ganha. E o homem não é derrotado. O homem simplesmente reconhece a preciosidade biológica, reprodutiva, psicológica, social, sociológica da mulher. Mas quando existe uma guerra entre os sexos, o homem ganha. É uma vitória de pirro, porque a sociedade inteira sai perdendo. Mas ele ganha, a mulher sofre. Com o feminismo, a mulher sofre. Eu explico como, agora, vou explicar como que a esquerda gera esta guerra que naturalmente não existe. Imagina se existisse uma guerra entre os sexos na pré-história, nós não estaríamos aqui hoje, né? Ela faz isso destruindo as peculiaridades ontológicas da mulher. Quando as peculiaridades ontológicas da mulher são neutralizadas pelo feminismo, tornando a mulher, como dizia o Nelson Rodrigues, um homem reduzido, ela deixa de oferecer essa complementariedade e passa a competir com o homem nos espaços que são tipicamente masculinos. O homem ganha! O homem sempre vai ser melhor estivador que a mulher, porque ele carrega mais peso. Se a mulher for se meter a ser estivador, ela vai perder. Tudo bem, não vamos pegar o exemplo do estivador, mas as feministas gostam de falar que a mulher não pode ser mulher, não pode ser mãe. E eles dizem que a ocupação nobre, sublime de dona de casa, de mãe, que é maternidade, seria um desdouro para a mulher, que ela tem que ser uma grande executiva de uma empresa, do cacete. Me diz uma coisa, a criatura mais perfeita que já existiu era mãe e dona de casa, Maria, mãe de Deus. Como é que isso pode ser um desdouro? Seus blasfemos! Não, dizem os progressistas. A mulher antigamente era pressionada. Ela tem que ser uma boa dona de casa, ela tem que ser prendada, ela tem que se arrumar bem. Ela sofria muita pressão.
Vamos acabar com a família e vamos mandar ela para o mercado de trabalho. Aí você vê a coitada toda estressada na fila do banco para pagar conta e declaração de imposto e o patrão. Agora sim que ela está sofrendo pressões. Pressões para o qual ela não foi feita. Ah, seu machista maldito, você está dizendo então que a mulher não pode ser uma boa executiva? Pode. Pode. Uma mulher individualmente pode ser uma grande executiva. Mas não é típico. Tipicamente, a mulher tem vocação para ser dona de casa, para ser mãe, e isso é maravilhoso. Isso é melhor do que qualquer outra ocupação. Como eu já disse, a criatura mais perfeita que já existiu era mãe e dona de casa. Hoje, a mulher sofre uma imensa pressão social para ir trabalhar, para ter MBA, e aí ela vai acabar solteira e sem filho. Vocês estão destruindo a mulher, rapaz. Vocês estão colocando ela para sofrer imensas pressões, e aí ela se desfigura na sua ontologia feminina. Não importa se você é invasor ou invadido. O mais frágil sempre sofrerá os piores efeitos da invasão. Não importa se ele é invasor ou invadido. A mulher, fisicamente, no campo mais imanente, é mais frágil que o homem. A mulher é superior no campo mais transcendente. Mas quando nós destruímos a ontologia feminina, a mulher é obrigada a se lançar nesse plano imanente e competir onde ela não foi feita para competir. E aí nós temos a destruição não só da mulher, mas da família. E se nós destruímos a família, nós temos a destruição da sociedade. A destruição da família é uma das estratégias dos globalistas para conduzir um processo de redução populacional. Eles querem empreender uma guerra contra a humanidade. Como é que você mede o sucesso de uma guerra? Pela quantidade de inimigos mortos, pela quantidade de exércitos dissolvidos. Se eles estão em guerra com a humanidade, eles querem que a população humana se reduza. Essa redução populacional não se dá simplesmente pegando uma metralhadora e atirando na população, porque se eles fizessem isso, a população ia se armar e ia matar os governantes. É exatamente isso que eu defendo que seja feito, inclusive, mas eles são mais espertos, eles não vão fazer isso. Eles vão promover o aborto, por exemplo. Eles vão promover ideologia de gênero. E eles vão atacar a feminilidade da mulher para reduzir as chances de ela contrair o matrimônio e se reproduzir ordenadamente dentro do matrimônio. Uma das maneiras de fazer isso é evitando todas as oportunidades da mulher bonita aparecer, inclusive ser filmada na torcida. É destruindo todos os incentivos para que ela realmente seja mulher, se arrume, etc. Mas justamente a mulher ganha status e proteção social, importância social, e tem todas as suas virtudes, toda a sua essência reconhecida numa sociedade, quando ela tem oportunidade de externar essas virtudes de uma maneira sensível, que é através da beleza visual. O sociólogo Murray Wax dizia que a mulher se arrumando, ficando bonita, tem essa função social, que é externar esse status da sua essência na sociedade. Isso é um sociólogo sério. Murray Wax. Pergunta se alguma feminista já leu esse cara. Pergunta se alguma feminista sabe quem é esse cara. De jeito nenhum. As feministas vão dizer que não. Nós estamos usando o futebol aqui como um pano de fundo para essa discussão sobre feminismo, né? Então eu vou fazer muitas metáforas futebolísticas, ainda que eu não seja o Lula. Mas as feministas vão dizer o seguinte: não, tem que proibir filmar as mulheres bonitas no estádio mesmo, porque a mulher tem que participar do futebol, discutir esquema tático. Ela não tá lá no estádio para ser um enfeite. Amiguinho, deixa eu ser bem claro aqui. Em geral, claro que existem exceções, mulher não gosta de futebol. Se você perguntar para uma mulher que tá lá torcendo, você prefere que o seu time seja campeão? Ou você prefere que o seu time perca de goleada, mas você apareça numa página das musas da Copa? É óbvio que ela vai preferir que o time dela apanhe de 7-1, mas que ela seja a musa da Copa. E nenhuma feminista no mundo vai mudar esse anseio dela. Concordam comigo, moças? Não precisa externar. Consultem a sua consciência. Mas as feministas querem subverter isso.
Querem que ela ocupe um espaço que não é dela. Mas a sociedade precisa de espaços exclusivos, espaços masculinos e espaços femininos. Quando não existem mais espaços exclusivos, não se produz excelência. Porque o espaço onde a excelência nasce são os espaços exclusivos. E o politicamente correto quer acabar com todos esses espaços exclusivos. O futebol, por ser um esporte popular, é explorado pela cultura de massa, ele sofre uma massificação e acaba sendo um retransmissor dessa agenda socialista. Bom, nessa Copa do Mundo, parafraseando meu amigo Cristiano Quioca, eu me libertei completamente do futebol, este hobby infantil, como ele diz. E eu acabei fazendo aí um retrospecto da minha própria vida. Vou falar um pouco de mim mesmo agora. Mas à medida que eu fui melhorando, evoluindo como ser humano, a teoria das redições humanas do Machado de Assis, né? Lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi acompanhando uma perda do encanto pelo futebol. Então eu ganhei minha primeira bola de futebol com 4 anos, meu tio-avô era São Paulino, me deu uma bola de futebol, então eu me considero São Paulino, ainda que eu não saiba nem a escalação do meu time. Aí, minha primeira Copa do Mundo, eu fiquei entusiasmado, vibrei muito, depois foi perdendo o encanto. Eu cheguei a torcer muito pro São Paulo, cheguei a chorar quando o São Paulo perdeu uma Libertadores da América ali, mas aí eu fui percebendo a cartolagem, fui percebendo a mídia de massa, fui adquirindo consciência política e eu fui ligando cada vez menos para futebol. Nessa Copa do Mundo eu finalmente me libertei. Eu finalmente me libertei porque eu percebi que não existe nada de autêntico nisso. É só manipulação. É pura manipulação. Nesta Copa do Mundo eu ainda cometi o erro de assistir alguns jogos, torcer para a Croácia. E naqueles 90 minutos eu poderia ter rezado um terço, eu poderia ter estudado, lido um livro, poderia ter trabalhado, poderia ter investido, poderia ter feito exercício. Agora eu sei. Agora eu não vou cometer esse erro em outra Copa. Não vou mais assistir essa porcaria. Porque eu fui torcer para a Croácia e o que aconteceu? A Croácia perdeu num jogo roubado, o juiz roubou para a França, simplesmente porque eles vão aproveitar a vitória da França para propagar a agenda multiculturalista. É um time de imigrantes muçulmanos, então nós vamos aceitar os imigrantes muçulmanos. Como se as centenas de mortos no Bataclan não falassem mais alto que um simples hobby infantil. E é só você ver, a França ganhou? Ganhou. Roubado, mas ganhou. Mas como é que foi a comemoração na França? Ônibus quebrado, carros incendiados, vários atos de violência. Isso, seja multicultural. Você pode até ganhar uma Copa do Mundo roubado, comprando juiz. Mas vai morrer gente na comemoração. Esse é o resultado do multiculturalismo. E como se não bastasse, propagação da agenda feminista. Mais tarde eu vou explicar um pouco por que acontece esse processo com o futebol. Mas vamos voltar a falar do feminismo. Na cabeça das feministas, na cabeça da esquerda, é tudo sexo. Tudo é sexo para eles. Então eles veem uma torcedora bonita na torcida, eles já associam com assédio sexual porque eles têm a mente poluída. E eles querem deixar a sociedade inteira com a mente poluída. Eles falam de sacanagem, de sexo para criancinhas na escola. Eu não gosto do Bolsonaro, mas nesse ponto ele tem razão, tem que acabar com esse negócio de ficar falando de besteira para criança. E na cabeça da esquerda tudo é sexo. Eles olham para a torcedora, é besteira que eles pensam. Sabe qual é o problema? O problema é outra praga que afeta a humanidade, que se chama psicanálise freudiana. Uma desgraça que aconteceu. Pro Freud, tudo é sexo. Se eu chegar pro Freud e perguntar por que eu gosto tanto de vitamina de abacate, ele vai falar que eu tive um trauma sexual na infância. De algum jeito ele vai encaixar sexo nisso. Eles não conseguem olhar para uma torcedora bonita lá no estádio e apreciar a beleza, apreciar a sublimidade, apreciar a poesia da coisa. Fazer como aquele monge católico fez quando passou uma moça bonita, ele simplesmente ajoelhou e agradeceu a Deus pela beleza da criação. Isso para a esquerda é impossível. Eles vão pensar em besteira. E se eles pensam em besteira, eles assumem que todo mundo também está pensando em besteira. Então eles vão fazer essa associação doentia e pervertida de proibir filmar a torcedora com acabar com assédio sexual, enfim. O resultado desse problema que eu chamo de freudianismo cultural
é que, ao invés de acontecer aquilo que aconteceria numa sociedade ordenada, conservadora, onde o sexo seria o coroamento da relação mais caritativa que existe, que é o matrimônio, gerando filhos dentro de uma família saudável, todas as virtudes, toda a beleza vão ser ofuscadas por esse pensamento pervertido, maníaco, de achar que tudo se resume a sexo, como se nós realmente fôssemos animais. E vai acontecer um fenômeno que eu chamo de fenômeno do feio pervertido. Vocês já repararam que as feministas são sempre figuras abjetas, horripilantes, gordas, feias, disformes, peludas? Mas elas andam por aí de maneira extremamente vulgar. Depravadas mesmo. Parece uma contradição. Elas são tão repugnantes, mas elas andam por aí de uma maneira depravada, hipersexualizada. É o feio pervertido que eu chamo. Porque o demônio, a esquerda, destrói tudo. Destrói qualquer resquício de beleza que existe no mundo. Então, para eles, essa hipersexualização do mundo vai ser o coroamento da devassidão, dos vícios, da destruição de tudo o que é sublime, de tudo o que é virtuoso no mundo. O fenômeno é fácil de entender. Se tudo se resume a sexo, todas as virtudes, todas as atividades humanas, todos os aspectos da existência se tornam secundários. Então, todos eles são eliminados. A feiura não existe por si só. A feiura é a ausência de beleza, assim como o mal é a ausência de bem. Santo Agostinho explicava isso. Vai sobrar, então, uma sociedade animalesca, hipersexualizada, sem nenhum tipo de virtude, nem mesmo a virtude estética. É o famoso feio depravado. Vocês já devem ter visto aquele famoso filme de terror do Quentin Tarantino, o From Dusk Till Dawn, né? Que os bandidos vão parar lá num bar de striptease no meio do México ali. E, na verdade, aquele bar é um bar tomado por vampiros e demônios, né? Lá pras tantas, tem uma cena que aparece a encarnação do mal ali, que é a Salma Hayek dançando no meio do fogo, numa cena aterrorizante ali, mas é a Salma Hayek bem novinha dançando. Então, é uma cena de malignidade, de perversão, mas vocês entenderam. Se vocês acham que o mundo hipersexualizado do futuro vai ser a Salma Hayek, vocês estão enganados. Vai ser uma feminista gorda e repugnante. Porque o demônio vai tirar tudo, ele não vai deixar nenhum prêmiozinho de consolação para vocês. Toda a libertinagem da esquerda, toda a depravação da esquerda vai resultar nisso. Se vocês forem parar para pensar, o que a esquerda está fazendo com essas determinações feministas é pegar o pior de dois mundos. Então eles pegam o pior do puritanismo islâmico, o pior dos puritanos, não pode olhar, não pode assobiar, não pode fazer nada, com o pior da libertinagem liberal, que é a hipersexualização de tudo. Juntamos os dois, nós temos um glimpse, aí, um vislumbre da nova ordem mundial. Que é o pior do pior. Vocês acham que isso é bom para as mulheres? Não, isso é uma guerra, cara. Isso é uma guerra como toda... Aí vem aquelas feministas nojentas e falam, não, mas isso é o feminismo de terceira onda, o feminismo de primeira onda era bom, porque o feminismo de primeira onda queria que a mulher tivesse liberdade. Isso é outra mentira que as feministas contam. Demônias. Demônias feias. Não é a personagem da Salma Hayek, não. Sabe por quê? Porque quando a mulher sai de casa para ir para o mercado de trabalho, não pensem que isso vai aumentar a prosperidade e a riqueza das famílias. A feminista vai falar, não, é o dobro de gente trabalhando, nós vamos ter o dobro de riqueza. Por que antigamente uma família onde só o homem trabalhava conseguia sustentar 8 filhos? E hoje, um casal onde os dois se matam de trabalhar não consegue sustentar nem 2 filhos. Quem explica isso é um jornalista católico chamado Michael Voris. Ele fala muita coisa que eu discordo, ele acha que imposto pode ser justo, mas ele fala uma coisa interessantíssima. O fato da mulher entrar no mercado de trabalho só serviu para o governo aumentar impostos. Ou seja, a mulher foi largar o lar, largar o filho, largar o marido, largar os afazeres domésticos para trabalhar para o governo. Para sustentar burocrata. Já pensaram nisso?
Por isso que isso não se reverteu em nenhuma riqueza. Pelo contrário. Vocês acham que riqueza se mede pelo PIB, seu keynesiano? Não. A riqueza é você chegar num lar ordenado também. É você ter os filhos bem criados, sem depender de uma professorinha comunista na escola que vai ensinar porcaria para seus filhos, depravação. Mas a mulher sai do lar para trabalhar, para tentar fazer frente aos impostos escorchantes. Tudo isso só serviu para o governo aumentar a sua sanha tributária e regulatória na economia. Porque se só o homem trabalhasse, e a mulher também poderia trabalhar se ela quisesse. Nós não estamos aqui falando, não defendo aqui nenhuma ditadura islâmica que proíba a mulher de estudar e trabalhar. Quem faz isso é o Islã, viu? Seus multiculturalzinhos. É eles que fazem isso. Mas vamos lá, o homem trabalha, a mulher é dona de casa. Se aumentar os impostos, os homens vão se mobilizar, falando, vocês estão roubando o meu provento familiar. Aí se a mulher vai trabalhar, o governo vai lá, aumenta os impostos e destrói a dinâmica que existe entre o homem e a mulher, o provedor que vai trazer alguma coisa para o lar. É o fim. A destruição econômica e moral da sociedade. Teve um comentário aqui de uma feminista, eu nem estou lendo os comentários, mas teve um aqui que me chamou a atenção. Que a mulher me acusou de estar criticando as mulheres porque falando que elas não se interessam por futebol. Eu não estou criticando as mulheres, eu estou elogiando elas. Quem se interessa por 22 carinhas correndo atrás de uma bola que não vai levar ninguém a lugar nenhum é o homem. O homem que é bobo o suficiente para acompanhar futebol desse jeito, para brigar por causa disso. A mulher está acima disso. O homem, isso é biológico, tá? O homem gosta dessas competições, desses esforços, desses meios sem um fim elevado, sem. Então a mulher, ela provê fins aos meios dos homens. Porque ela não é bestona o suficiente para ficar babando por causa de futebol. Isso é muito interessante. Então as feministas vão destruir até isso. Vão fazer a mulher, que é mais madura que o homem nesse ponto, virar outra bobalhona fã de futebol. Fã fanática de futebol. Não, a esquerda promove o esfacelamento total da sociedade. Não sobra pedra sobre pedra. Bom, o que mais que nós podemos falar? A guerra das feministas, representadas por essa decisão aí da FIFA, ela vai além de uma guerra contra a família. Ela é uma guerra contra a sociedade toda. Por quê? Porque a beleza, já dizia Aristóteles, é um cartão de visitas. É uma recomendação muda. O bom, o belo e o verdadeiro convergem, já diziam os metafísicos medievais. E o Roger Scruton, no livro dele, Beauty, ele percebeu uma coisa interessante. Os povos, as culturas, eles têm uma necessidade de um aesthetical agreement. Esse aesthetical agreement gera harmonia social. Eu não estou falando que os feios são deletérios para a sociedade, não. Mas o fato de haver a presença de beleza no mundo faz com que haja harmonia social. Porque as pessoas chegam num denominador comum estético. Existem outros denominadores comuns. Isso é importante. No momento em que a esquerda empreende uma guerra contra a beleza, eles estão empreendendo uma guerra contra a harmonia social. Isso é Roger Scruton. Antes de me chamar de anarco-bobo que tomou LSD, vai ler Roger Scruton, seu ignorante. Sabe por que isso acontece? Eu já disse, a esquerda é invejosa. Eles não suportam nenhum tipo de virtude. Existia um poeta chamado Richard Le Gallienne. É Le Gallienne. E o Richard Le Gallienne dizia o seguinte numa das poesias dele: There is too much beauty in the world for the lonely man to bear. Existe beleza demais no mundo para que um homem sozinho suporte. Então, muitas vezes, um homem sozinho, que não consegue enxergar toda essa beleza no mundo justamente porque ele não tem relações com outras pessoas, com alteridade, ele não cultiva. Mas uma outra interpretação é essa. Aquilo que você não consegue aproveitar, você quer que seja pior. Se eu perdi um jogo, eu espero que esse jogo tenha sido feio. Mais ou menos isso. O que nós podemos dizer é que there is too much beauty in the world for the fucking ugly feminist to bear. Elas não vão suportar essa beleza. Essa é a lição que nós depreendemos da poesia de Richard Le Gallienne. Bom,
fazendo aqui uma espécie de trailer da minha entrevista com o Cristiano Quioca sobre futebol, eu quero terminar essa live, que já está ficando enorme, explicando mais ou menos o que está acontecendo com o futebol e por que eles viraram uma ferramenta de propagação de ideais progressistas e globalistas, né? O futebol era para ser um desporto. A etimologia da palavra desporto, em latim, significa lazer, distração. No momento em que deixa de ser um lazer, distração, e passa a ser uma espécie de religião secular do homem, ele se perverte. E mais, ele se torna um ponto onde o homem, desprovido de personalidade, por anos e anos de engenharia social, ele vai projetar a sua personalidade no futebol. Então, deixa de ser um fator de reforço identitário, como era o time dos operários, o time do bairro, o time dos paroquianos. E aquilo passa a ser um processo de massificação, onde o indivíduo vai projetar a sua identidade de uma maneira ilógica. Então, por exemplo, eu estava torcendo para a Croácia. Eu sou descendente de francês. Meu nome do meio é Eugêne. E eu estava torcendo para a Croácia, óbvio. A Croácia era muito mais cativante, o futebol deles era muito mais limpo e honesto. O técnico rezava o terço, católico. E o time da França é aquela desgraça multiculturalista e progressista. Então, inclusive por amor à França, eu estava torcendo para a Croácia, porque agora vão aproveitar a vitória da França para pregar mais multiculturalismo e mais open borders, aí vai destruir mais ainda a França. Aí eu vi gente libertária que devia saber os Paranauê todo. Falou, não, eu tô torcendo para a França, eu entendi todo o seu argumento, Cogos, eu entendi, a Croácia é legal, tudo. Mas eu sou descendente de francês. E daí que você é descendente de francês? Quer dizer que você projeta a sua identidade, a sua consciência política, a sua consciência moral numa pseudo-representatividade. Você realmente se sente representado por um time que de francês não tem nada, e mesmo se tivesse, a França não devia existir. Devia ter Aquitaine, Normandie, Bretagne, Ile-de-France, não devia ter França. Então acaba tendo esse processo de massificação. Você projeta a sua identidade nisso. Se você projeta a sua identidade nisso a ponto de relevar aspectos profissionais, pessoais, políticos, morais, é claro que você vai encarar o futebol como uma batalha. É claro que você vai brigar com o torcedor do outro time. Porque a sua vida acaba ficando tão vazia, tão desprovida de sentido, que o seu único sentido é projetar a sua identidade numa falsa representação futebolística e achar que aquilo é a tua vida. É melhor você focar naquele velho adágio, né? Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. No dia seguinte quem trabalha sou eu. Sabe quem ganhou a Copa? Sabe quem ganha? O patrocinador, o cartola, o jogador. Você não ganha nada. Você só perdeu tempo da sua vida vendo essa porcaria desse jogo. Eu falo isso porque eu já fui doido pro futebol, eu já chorei por causa do São Paulo. Graças a Deus esse tempo passou. Digo, graças a Deus esse fanatismo futebolístico passou, né? Agora tem coisas que eu tenho saudades desse tempo, claro. Bom, enfim. No momento em que você projeta a sua identidade no futebol, você acha que aquilo é a sua vida, etc., você vai fazer exatamente aquilo que é o contrário do que São João Paulo II, que era um grande atleta, goleiro, inclusive, né? O João Paulo II foi um grande goleiro. Dizia, o esporte era para ser uma ferramenta de paz e harmonia entre os povos, de entendimento, de diversão. Mas no momento em que isso acontece, o futebol passa a ser uma ferramenta de agressão às identidades locais e motivo de animosidade entre as pessoas. As pessoas têm raiva de argentino por causa de futebol. O futebol, na minha opinião, não serviu para aproximar brasileiros e argentinos. Serviu para criar mais animosidade. Ainda bem que eu não tenho isso. Enfim. As pessoas vão olhar para os jogadores, para os times e para toda a propaganda subliminar das grandes confederações e vão absorver aquelas ideias. Vão transformá-los em formadores de opinião, que é uma coisa que não deveria existir. Não deveria existir formador de opinião. Deveria existir a consciência interna. E aí o futebol vai ser usado como uma ferramenta não só para destruir o povo. Panis et circus é uma super simplificação do processo. Não é distrair o povo.